Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está ouvindo. Bem, hoje eu vou ler aqui para vocês um artigo que eu escrevi no Diário do Comércio, editorial, no dia 10 de abril de 2007. O título é A Vigarice Acadêmica em Ação. Vamos lá, então? Se você pudesse, já deixa o like aí no canalzinho do menininho, tá bom? Pra ajudar o menininho aí. E se puder, torna membro aí, porra, 5 conto, cacete. Vai deixar ninguém miserável não, mas vai ajudar o menino aí a manter a porra do canal dele, beleza? Bem, vamos lá então. A declaração escandalosa da ministra Matilde Ribeiro, Bom, se você não sabe quem é Matilde Ribeiro, ministra do quê? Você vai lá, 2007, ministra Matilde Ribeiro, digita no Google aí que você já tem as referências, tá bom? Pois bem, então a declaração dela, né, escandalosa, incentivando abertamente a hostilidade dos negros aos brancos, não é um produto original da cabecinha oca dela, tá certo? É o eco passivo de uma longa e ativíssima tradição cultural. Desde que Stalin ordenou que o movimento comunista, explorasse todos os possíveis conflitos de raça e lhes desse o sentido de luta de classes, ninguém obedeceu talvez a essa instrução com mais presteza e fidelidade e constância do que os cientistas sociais brasileiros, porra. Praticamente toda a nossa produção universitária nesse domínio consiste num longo e barulhento esforço para instigar os negros e mulatos. O ódio retroativo, gente. Não só aos senhores de escravos e aos descendentes de senhores de escravos, mas aos brancos em geral, porra. Inclusive os que lutaram pela libertação dos escravos, cacete. Os que se casaram com pessoas negras, os que nunca disseram uma palavra contra a raça negra, nem lhe fizeram mal algum. Todos esses, pessoal, segundo a doutrina de nosso establishment acadêmico, são racistas inconscientes, tá certo? Virtualmente tão perigosos quanto o Joseph Goebbels, ou a Ku Klux Klan. Até os negros são um pouco racistas contra si próprios, tá certo? Inocentes do crime de racismo, só mesmo os distintos autores desses estudos, e os militantes das organizações inspiradas neles, tá certo? Ou seja, ou você é um dos acusadores, ou você é um dos culpados, porra. Tertium non datur. Um fluxo incessante de teses de mestrado e doutorado fartamente subsidiadas pelos governos e por fundações internacionais bilionárias jorra das nossas universidades para dar credibilidade a essa doutrina adorável, gente. Os 8 preceitos metodológicos que as fundamentam são os seguintes. Primeiro, atribuir a discriminação racial a diferença de padrão econômico entre os negros e brancos, omitindo o fato que, entre a abolição da escravatura e o início da industrialização nacional, transcorreram mais de 40 anos, durante os quais a população negra liberta se reproduziu incomparavelmente mais que o número de empregos disponíveis, Segundo, vamos lá, são 8, ok? Segundo, mostrar os negros como as vítimas predominantes de crimes violentos, sem perguntar se não são também predominantemente os autores desses crimes, tá certo? Todo assassino, branco ou negro, é assim considerado a priori um instrumento da violência branca contra os negros. Terceiro, do mesmo modo, explicar toda a violência policial contra os negros como efeito do racismo branco, sem perguntar se os policiais que as cometeram eram negros ou brancos, porra. Quarto, mostrar os europeus
sempre como escravizadores e os negros como escravizados, omitindo sistematicamente o fato de que as tropas muçulmanas repletas de negros invadiram a Europa e aí escravizaram milhões de brancos desde 8 séculos antes da chegada dos europeus à África. Explicar, portanto, a escravidão interna na África como mero efeito da escravidão europeia, invertendo a ordem do tempo histórico, gente. Vai, deixa eu sentar direito aqui que a minha costa tá doendo desse banco. Aí. Agora melhorou. Sexto, transformar cada raça em pessoa jurídica, titular de direitos, quando negra e... isso. Titular, quando ela for negra, tá certo? Você transforma ela em uma pessoa jurídica. E de responsabilidade penal quando for branca. Sétimo, dar por implícito que todo branco é culpado pelos atos dos senhores dos escravos, mesmo quando não tenha um só deles entre os seus antepassados, e mesmo que tenha chegado ao Brasil como imigrante décadas depois do fim da escravidão. Lançar a culpa de tudo oitavo. Lançar a culpa de tudo na civilização judaico-cristã. Justamente a única que ao longo da história humana, gente, toda ela, fez alguma coisa em favor das raças escravizadas, tá certo? Bem, pois é, a palavra viés é delicada e sutil demais para qualificar a atitude mental que gera esses estudos, gente. A sociologia das raças se reproduz nas nossas universidades e é puro material de propaganda, gente, deliberadamente mentiroso e calculado para legitimar a violência revolucionária contra aquilo que o ex-governador Cláudio Lembo chamou de elite branca cruel e egoísta. Ciência social no Brasil, gente, é crime organizado. Pois bem, nós vamos ler mais um, tá? Que está dentro desse tema também. Só que esse eu escrevi na Folha de São Paulo. Mais tempo, 10 anos antes, dia 20 de novembro de 1997. Muita gente que está escutando aí não está nem nascido ainda. E o tema é a verdadeira cultura negra. Presta bem atenção, hein? Vamos lá. Quando ouço falar de cultura negra, saco do meu exemplar da História da Inteligência Brasileira, de Wilson Martins, e esfrego na cara do interlocutor. Cultura negra para mim é o Aleijadinho, é Gonçalves Dias, é Machado de Assis, é Capistrano de Abreu, é Cruz e Souza, é Lima Barreto, etc. Né? Quer Vossa Senhoria me explicar como esses negros e mulatos puderam subir tão alto numa sociedade escravocrata, enquanto seus netos e bisnetos, desfrutando das liberdades republicanas, paparicados pela inteligência universitária, não conseguem hoje reproduzir senão um samba, um funk, macumba, porra? E ainda se gabam de suas desprezíveis criações como se fossem de lavadíssima cultura, O interlocutor, aterrorizado ante a perspectiva de raciocinar por uns minutos fora da área de segurança dos chavões estabelecidos, tá certo? Fica mudo, porra. Então, dou eu mesmo a resposta. É que aqueles ilustres brasileiros não tinham bebido veneno universitário norte-americano e conservavam seus cérebros em bom estado, porra. Entendiam que as suas remotas origens africanas tinham sido neutralizadas pela absorção na cultura ocidental, que sua condição de raça era apenas um fato biológico, sem significação cultural por si, que a cultura a que tinha se integrado não era branca, mas universal, que era mais útil e mais honroso para o negro vencer individualmente, no quadro da nova cultura mundial, do que ficar aí choramingando
coletivamente as saudades de culturas tribais extintas, tá certo? Ao afirmar-se como valores de cultura ocidental, esses homens ainda prestaram-lhe o mais relevante serviço. Cobraram dela o compromisso universalista firmado na cruz do Calvário, libertando-a das amarras do falso compromisso, acidental e transitório, que ela firmara mais tarde com a raça branca. Elevando-se, elevaram-na. Quem eram, afinal, ante os negros, os portadores dessa cultura, hein? Eram portugueses, uma raça céltica, tardiamente cristianizada por invasores imperialistas. E de onde vinha a força dos portugueses, gente, hein? De onde? Vinha da desenvoltura, do otimismo, porra. Da pujança com que, em vez de cair no ressentimento saudosista, em vez de revoltar-se contra as perdas das suas raízes locais e raciais, em vez de buscar falsos consolos no ódio dos colonizadores, aos colonizadores, melhor, souberam se integrar criativamente no mundo cristão e tornar-se mais que seus porta-vozes, seus soldados e seus poetas. Pois bem, gente, coisas análogas podem dizer-se dos franceses, porra. Mas dos ingleses também, dos dinamarqueses, dos suecos, e enfim, de todos os povos europeus, todos abandonaram seus cultos primitivos, gente, todos eles, para integrar-se na nova cultura, porra. Transfigurados pela cultura universalizante que os absorveu, puderam por isso mesmo tornar-se nações grandes e poderosas, ganhando com a renúncia. Por isso mesmo. E recuperando sua identidade num plano mais alto. E de onde veio a tragédia cultural do povo alemão? Se não de sua cristianização imperfeita, hein? De sua deficiente universalização, que, deixando às mostras as doloridas raízes da velha cultura bárbara, ocasionou a crise da regressão uterina que foi o nazismo. Hein? Pois é, meus filhos, é precisamente por não ter se libertado do seu apego às origens raciais e a cultos mitológicos que a Alemanha jamais alcançou no mundo o posto de liderança a que tão ardorosamente aspira. Não há grandeza fora do senso de universalidade, que exclui, por definição, o apego atávico à comunidade de sangue, tá certo? O destino da Alemanha é uma lição para os negros, pessoal. E o antissemitismo do senhor Louis Farrakhan não é definitivamente mera coincidência, gente. Não é mesmo. Se os portugueses, meus filhos, em vez de agir como agiram, tivessem dado ouvidos ao saudosismo rancoroso, apegando-se a cultos bárbaros e abominando o cristianismo como religião dos dominadores, teriam sido varridos do cenário histórico e hoje teriam de viver da caridade dos museus de antropologia. A máxima expressão de sua cultura não seria Luís de Camões, mas alguma coisa como Sr. Pierre Verger. E Portugal mesmo, mais tarde, ao abdicar da vocação universalista, para cair no culto atávico do passado, saiu da história, porra. Os negros de gênio, que se ocidentalizaram galhardamente, sem um gemido de rancor impotente, e que enriqueceram a cultura ocidental com suas criações imortais, fizeram mais pelos seus irmãos, da sua e de todas as raças, do que os demagogos e palhaços, que hoje querem não apenas escravizar os negros na adoração regressiva de cultos museológicos, mas africanizar todo o Brasil. Muito bem, precisávamos terminar a leitura desta parte. Tudo bem? Foi curtinho, né?
mas na próxima a gente continua. Valeu, pessoal, até a próxima leitura.